Às vezes as pessoas olham para o intercessor e dizem assim: é aquela pessoa que vive a vida toda de oração. E às vezes não é verdade, às vezes é aquela correria de um canto para o outro. E Deus trouxe você aqui para lhe parar, para que você possa ouvir a voz dele. Como receberemos os comandos do rei se não parar? Você quer conversar com uma pessoa que anda correndo para um lado e para o outro? Você quer conversar com uma pessoa que diz assim: não, vamos aqui, não para um instante. Pois é, o Senhor também não quer conversar com uma pessoa assim. Deus quer lhe parar. Mais uma vez, nesta manhã, você vai parar um pouquinho nesse momento que se chama o despertar. E eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia. O livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38 até o versículo 42 apenas. Diz assim: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Senhor Deus amado, que a tua palavra, que por si só ministra aos nossos corações, venha trazer aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Jesus amado, servo do Deus Altíssimo, que a tua presença se estabeleça em nosso meio e se cumpra o teu propósito para este momento, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Deus quer nos parar. Deus quer nos parar para falar, para que possamos falar com Ele e ouvir a sua voz. E é interessante que a intercessão nada mais é do que um momento de intimidade com o Senhor, quando você conversa com Ele. Em uma comunicação, alguém fala e o outro ouve. Diz assim: alguém fala e o outro ouve. E nessa comunicação você precisa entender quem é que está falando. Quando você ouve alguma coisa de alguém e você não procura saber quem está falando, talvez a mensagem ela não seja muito bem compreendida. Mas quando você conhece aquele que está transmitindo a mensagem, é muito mais fácil. Quando você tem conhecimento do coração daquela pessoa, daquilo que está no seu interior, é muito mais fácil você entender. Quando você diz assim: eu vim para um congresso para ouvir os comandos do rei, entendemos que você conhece esse rei que vai lhe dar os comandos. E eu fico imaginando quando nós vimos vocês chegarem com as bagagens lá na igreja, e sabemos que muito mais por trás daquelas bagagens existe no coração o desejo de receber aquilo que lhe trouxe até aqui. O que lhe trouxe até aqui, quando você viu cartaz na sua igreja, quando você viu alguém dizer assim: tenda do encontro, qual é o tema? Recebendo os comandos do rei. Os que estão aqui, entendemos que você está aqui ligado no Senhor, porque você deseja, porque você precisa, porque você necessita, porque você talvez alguns tenham dito para o Senhor: Senhor, eu não posso sair dali sem saber qual é a direção que o Senhor vai dar para mim.
Eu não posso sair dali sem ter a solução de um problema que eu até hoje tenho lutado, tenho orado e nunca recebi o teu comando, ou se recebi, não compreendi bem. Eu preciso. Mas antes de você pensar no comando, você precisa pensar no rei, porque é dele que vem o comando. E quem é esse rei? Para que você receba o comando, você tem que dizer assim: Senhor, eu preciso conhecer esse rei. E esse rei é soberano, esse rei é poderoso, esse rei é tremendo, esse rei conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Esse rei tem uma visão muito mais além do que a tua. E é por isso que comandos que você vai receber, você não vai entender, porque a tua visão não alcança a visão do rei. Quando um pai diz assim: filho, faça isso, filha, faça aquilo, e às vezes o filho resmunga, a filha resmunga muito. Nós que somos pais dizemos assim: é porque você não conhece o que é o coração de um pai, é desse jeito, é porque você não conhece o que é o coração de uma mãe, por isso que você não entende o que eu estou lhe orientando. E o Senhor faz assim conosco. Deus nos dá comandos, Deus nos dá orientações, e às vezes a gente resmunga, a gente quer fazer o contrário, e o Senhor quer dizer para nós: é porque tu não conhece o coração do teu pai, o coração do teu rei. Se tu conhecesse, tu sabia que o propósito que eu tenho para você é muito mais além do que você imagina. Conhecendo o coração do rei, nós chegaremos aonde nós temos que chegar. Quando você conhecer o coração do rei, você vai entender comandos que o Senhor vai lhe dar. E alguns você nem vai entender, mas você vai obedecer, porque o rei é soberano e você ama este rei, e você sabe que ele tem o melhor para você. Diz para quem está do teu lado: este rei jamais intentará algo de mal para a tua vida. Receber os comandos do rei é algo assim tremendo. E nós que estamos aqui, muitos aqui são líderes, são pastores, são líderes de ministério, são intercessores, pessoas que estão acostumadas o tempo todo a dar ordem, a dizer assim: faça isso, faça aquilo, e o desejo é que os seus liderados obedeçam às suas ordens. Há muito mais aqui neste lugar do que podem os nossos olhos enxergar, porque por trás de você tem muitas pessoas, e você dá comandos para essas pessoas. E eu me lembro de um amigo meu que recentemente me disse assim: olha, eu preciso ir trabalhar no evento que vai ter lá na minha igreja. Ele não mora nessa cidade, eu estou com necessidade de trabalhar. Ele disse assim: eu preciso, porque aonde eu estou, todo mundo obedece a minha ordem. Ele é chefe de uma empresa. Ele disse aqui: eu mando em todo mundo, rapaz, e eu preciso me sentir um servo, eu preciso obedecer. Ele disse: eu fui trabalhar e eu fiquei no lambe-lambe. Para vocês que não sabem, naquele local, o lambe-lambe é a pessoa que fica só lambendo o resto da comida nos pratos, lambendo no sentido de limpar. Ele limpa o resto da comida dos pratos daquelas pessoas. E ele não foi ministrar, ele não pegou o microfone, ele não deu aviso, mas ele tirou o resto da comida do prato daquelas pessoas. Ele disse, eu conversei com ele recentemente, ele veio para cá, ele disse, foi tremendo, porque servir é algo tremendo. Servir é algo tremendo. Irmãos, o rei é aquele que nos dá o comando, e nós somos aqueles que obedecemos, porque o comando nada mais é do que ordem, direção e instrução. Se você veio buscar uma fórmula miraculosa de resolver um problema na sua vida, quero lhe dizer que se você vier buscar os comandos, o Senhor vai lhe dar o comando. Se você não veio buscar o que você deseja, mas o que o rei tem para você, porque o rei enxerga muito mais longe, você vai receber isso.
E esse comando vai fazer toda a diferença. Porque esse rei sabe ensinar, esse rei sabe falar, e esse rei sabe exatamente o que você precisa. Esse rei é diferente. Que rei tremendo é o nosso rei. Imagine você, se você trabalhasse em uma empresa com 100 mil funcionários. Eu estou dizendo uma grande empresa. E você fosse contratado para servir um cafezinho. E no dia de você começar o seu trabalho, o dono daquela empresa de 100 mil funcionários tirasse o paletó dele, colocasse na cadeira, lá no último andar de um prédio, porque a empresa com 100 mil funcionários deve ter uma grande sede. Ele fosse lá no seu local de trabalho e dissesse assim: vem cá, filho, eu vou te ensinar como é que faz esse café. E pegasse o pó, pegasse a cafeteira e dissesse: olha, você faz assim, você bota tanto de água, você espera ele descer, você pega a bandeja, arruma assim, 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 e você serve. Ou se você fosse escalado para lavar no banheiro e esse mesmo chefe dissesse assim: vem cá que eu vou te ensinar, pegue ali o detergente, pega aqui boa, pega a vassoura, eu vou te ensinar como é que faz, a gente vai tirar os papéis usados. Você não ficaria impactado? E se depois você soubesse que o dono daquela empresa, ele começou exatamente como você, fazendo aquilo, e aquele dono começou a servir no café, limpando o banheiro, ele foi galgando, e ele foi lá para aquele corpo. Mas no dia que você precisou, ele desceu da postura dele e veio te ensinar de perto o que é fazer o teu serviço. Nós servimos ao rei, que ele é definido na palavra de uma forma assim muito tremenda. Deus tem chamado pessoas para exercer cargos e funções dentro da igreja, liderança, porque Deus precisa de liderança. Mas nunca se esqueça a essência do Evangelho e a essência de quem é este rei que te chama. E em Isaías 42:1, a palavra do Senhor diz assim: eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho alegria, tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Eis o meu servo, diz assim: eis o meu servo. O nosso rei, ele é definido como o servo. Diga assim: o seu rei é definido como o servo. O nosso rei foi apresentado como o servo. E tem coisas que vamos precisar entender na nossa vida, coisas muito simples, porque o Evangelho é simples, para que possamos desenvolver o ministério de uma forma muito mais tremenda. Nós temos um rei majestoso, mas ele se apresenta a nós como servo. Em Mateus 20, versículo 26, um pouco na frente, Mateus 20, do 26 ao 28, a palavra do Senhor diz assim, ó: Mateus 20, do 26 ao 28. Não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Se você ler Filipenses, em Filipenses 2, versículo do 5 ao 7, a palavra diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou no ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Diga assim: o meu rei é servo e se fez servo para me ensinar. Por que nós estamos falando isso? Porque para que você entenda o que é o comando do rei, você precisa entender a linguagem do rei.
E a linguagem do rei é de servo. A linguagem do nosso Senhor é de servo. Para você entender o que Ele quer dizer para você precisa se sintonizar com esta linguagem. E esta linguagem, irmãos, é uma linguagem muito simples, muito objetiva, mas é esta voz que quer falar para você. Eu lembro que o nosso pastor uma vez foi pregar em um local, e chegando naquele local, uma congregação do interior, apresentou, quando ele acabou de pregar, apareceu um rapaz enorme, e abordou ele na porta da igreja, e todo mundo ficou com medo, porque era um homem enorme, e ficou na frente dele. Pensávamos que ele iria fazer mal ao pastor. Ele disse assim para ele: olhe, a cidade está toda cercada, já tem carros de lá, e comandante, o que nós vamos fazer? E aí ele percebeu que havia algo diferente, havia uma linguagem diferente. E aí ele entrou no mundo daquela pessoa e disse assim: olha, não se preocupe, porque os helicópteros já estão vindo, já está tudo aqui cercado. Vá lá para frente, que o general vai chegar para dar as ordens. Ele disse: sim, senhor, e foi embora. E o nosso líder aproveitou e saiu e foi-se embora. Às vezes precisamos entrar no mundo, irmão, entender o coração. Minha filha essa semana estava atrasada para ir para a escola. Ia embora, e ela atrasada. Aí eu vi lá nas conversinhas dela de WhatsApp, uma palavra que eu não entendia, que dizia assim: partiu tal lugar. Eu disse assim: o que é esse tal desse partiu? Ela disse: partiu é quando a gente vai com canto. Aí eu: tá certo. Aí abri a porta, liguei o carro e disse assim: parti, Helena, parti resgate. Ela: calma, parti, minha filha, vinha-se embora, que é o colégio dela. No instantinho ela entrou e foi para mim. Eu aprendi a linguagem. Diga para seu irmão e para sua irmã: você precisa entender a linguagem do rei. A linguagem do rei são linguagens de servo. O nosso rei fala como servo. E quando fala de servo, eu só lembro de Gênesis capítulo 15, versículo 1 e 3, de 1 ao 3. Não precisa abrir. Quando Deus fala para Abraão assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. E Abraão diz assim: mas Senhor, como será isso? Eu não tenho nem filho, nem descendência eu tenho, nem para quem deixar a minha herança eu tenho, meu Senhor. Eu vou deixar para Eliezer o Damasceno, o servo que nasceu na minha casa. E aí me chama a atenção uma pessoa, não Abraão, mas Eliezer. Eliezer foi servo de Abraão. E se Abraão não tivesse um filho, quem ia receber toda a herança de Abraão seria Eliezer. Porque a palavra orienta, a tradição orientava que se a pessoa não tivesse um filho, não tivesse nenhum herdeiro, o servo mais antigo da casa poderia receber a sua herança. E imagina aqueles servos no meio da casa de Abraão, todo mundo olhando aquela situação passar sem filho, e dizendo assim: eita, Eliezer vai pegar, como diz o povo aqui, pegar o boi, vai herdar tudo de Abraão. Eliezer ficaria com toda aquela riqueza. Mas de repente veio Ismael, e depois veio Isaac, o filho da promessa. E qualquer tipo de expectativa, se é que havia no coração de Eliezer, foi por água abaixo. Se Eliezer ia receber alguma coisa com o nascimento de Isaac, acabou. Mas Eliezer continua sendo servo. Eliezer vai em busca de uma esposa para Isaac.
faz um juramento com a mão embaixo da coxa de Abraão, e chega lá e escolhe, na direção de Deus, a Rebeca, não no meio dos cananeus, porque Abraão diz assim: não pegue nenhuma esposa para meu filho do meio dos cananeus, mas ele vai lá na terra da parentela, e escolhe uma neta de Naor, irmão de Abraão, para ser a esposa de Isaac. E ele cumpre o seu papel de servo. Ele leva camelos, leva riqueza. Ele podia dizer assim: eu não vou receber nada, vou pegar esses camelos, esses presentes, a riqueza, e vou-me embora e vou organizar minha vida. Mas ele volta e continua servindo ao seu Senhor. Este servo, irmãos, está aqui escrita a história dele. Esse servo não recebeu nada em troca, mas esse servo marcou a nossa vida, porque Eliezer é um exemplo de servo de Deus, aquele que serve sem esperar receber nada em troca. Diz para teu irmão: esse é um servo genuíno. Se você quer entender o que são os comandos do rei, que é o Senhor Jesus, você precisa entender a linguagem de servo. Se você não entender o que é uma linguagem de servo, você vai ficar passado. Porque os comandos do rei, eles são para servo. Diga assim: os comandos do rei, eles são para servo. O servo que é o rei, ele fala para servo e para servo. Talvez você pergunte assim: por que eu não tenho conseguido executar aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida? Talvez nos falte entender o que é ser um servo e uma serva, entender o que é verdadeiramente dizer assim: olha, Senhor, eu estou aqui para te servir. E quando olhamos esse texto, irmãos, de Mateus 5, 38 a 42, esse texto veio ao meu coração há um ano, quando estava aqui na tenda, no ano passado. E esse texto diz, de uma forma muito simples, porque o evangelho é muito simples. No entanto, para você entender o que o rei quis dizer aqui, porque o rei que é servo fala para servo, precisamos entender todo esse contexto que nosso rei fala para servo. E ele diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Não está escrito aqui, ouviste o que está escrito, mas está escrito aqui: ouviste o que foi dito. Quando dizemos alguma coisa em cima daquilo que lemos, entra um pouco da nossa interpretação. E ali o Senhor Jesus está dizendo: olha, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E Êxodo 21, versículo 24 e 26, e Levítico 24, 19 a 20, fala desse olho por olho. Está lá, olho por olho, dente por dente, pé por pé. No código de Hammurabi já tinha isso, mas há dentro daquilo que está escrito uma verdade a ser colocada. A propósito, isso aqui era orientação para líderes e juízes. Era quem dizia qual seria a pena aplicada. Não era para ninguém pegar e usar o seu bel prazer, como as pessoas estavam usando para vingança. Não há nos relatos históricos do povo de Israel nenhum tipo de relato dando a entender que juiz ou líder mandou requerer o olho de alguém. Não há. E as pessoas estavam usando isso, irmãos, para vingança. E Jesus está dizendo: não é assim, não é desse jeito. E logo vingança. E é interessante que vingança é punição do outro, vingança é retribuir o mal que eu suponho que foi feito. Vingança é castigar o próximo, trazendo para ele sofrimento, de acordo com a lesão que foi feita no outro. Quando fala de vingança, a vingança vai de encontro a quem é servo, porque a vingança fala de egoísmo. Diga assim: vingança
é egoísmo. E um servo e uma serva de Deus não pode deixar no seu coração nenhum sentimento, tipo uma vingança, ou nenhum tipo de outro que venha contra a palavra do Senhor. E hoje a sociedade, a nossa vida, tem nos levado a sentimentos como esse, de vingança. Assistimos a televisão e pegamos um filme para assistir, e daqui a pouco você está torcendo para que aquela pessoa sofra. Olhamos a situação e dizemos assim: tomara que pague, tomara que o Senhor pese a mão. E tem muitos que olham a palavra: o Senhor que vem a brasa viva, e está pensando que a brasa viva é para queimar o cabelo do outro, para queimar a cabeça. Mas a brasa viva vai impactar com a atitude. Isso tenta entrar de uma forma tão sorrateira. Eu estava no trabalho semana passada, e o Senhor me deu pensa tão simples. Tem dia que eu almoço na rua, e quando eu vou almoçar, eu sempre peço o troco de bala. E quando não tem troco, eu trago bala, e trago para as pessoas umas colegas que trabalham lá no local que eu trabalho. Elas almoçam lá. Uma coisa muito simples, uma bala. E uma delas falou assim: da próxima vez não traga uma bala não, traga uma sobremesa. Assim. Eu disse: rapaz. Aí o sentimento de vingança quis tomar conta, sabe de uma? Aí pensei assim: eu vou trazer as balas contadinho, e não vou trazer dela, porque ela não quis a bala. Aí depois o Espírito Santo perguntou assim para mim: por quê? Por quê? Vai chegar aonde? Isso é vingança. E vingança não cabe na vida do servo. Diz para teu irmão assim: vingança não cabe na vida do servo. E a linguagem do rei é para servo. E o rei está dizendo olho por olho, olho que foi dito. Ouviste o que foi dito. Aí no versículo 39 diz assim: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta ali também a outra. Diga para o seu irmão assim: dureza. Dureza, né, irmão? Irmão, se você quer entender o comando do rei, você precisa se sintonizar com o coração dele. Este rei fez um resumo dos mandamentos e disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse rei, a linguagem dele é uma linguagem de amor. E ele começa a dar comandos para os seus. Diga assim: comandos para a minha vida. E esses são os comandos que eu queria compartilhar de forma muito breve com vocês. Os comandos do nosso Deus. Se alguém te bater no lado direito, dê o esquerdo. E é interessante que quando Jesus ele foi preso, estava lá na frente do sumo sacerdote, estava sendo inquirido. Ele diz assim: olha, francamente, eu tenho visitado os templos com os judeus, tenho visitado as sinagogas, tudo tenho dito a eles em verdade. Se quiser saber alguma coisa, pergunte a eles. E o guarda chega e esbofeteia Jesus. E Jesus, ele diz assim: se tenham falado algum mal, revela o mal. Mas se tenham falado a verdade, por que me agrediste? Jesus não chega para ele dizer assim: mata aqui. Mas Jesus não revida. Nós precisamos entender a linguagem de Cristo. Ele não revida. Ninguém está mandando você ser saco de pancada, mas está mandando receber os comandos do rei e ser orientado. Na tradição judaica, você bater com as costas da mão no rosto de alguém é uma ofensa, não uma agressão em si. E você teria o direito de ir ao tribunal pedindo um ressarcimento em dinheiro, ou você retribuir da mesma forma. Então aquilo ali, irmãos, não é necessariamente uma agressão, pode ser um insulto.
Tem pessoas que são insultadas por outro e vivem maquinando a forma como vai retribuir esse insulto. Tem pessoas que têm sido feridas por outras pessoas e têm imaginado a forma como vai fazer para ferir o outro. Tem pessoas que ferem com a indiferença. Tem pessoas que ferem simplesmente com o silêncio. E o Senhor está dizendo: olha, se te bater de um lado, ofereça o outro. Mas está dizendo: não revide, porque o nosso servo não revidou. O nosso Senhor, que é servo, não revidou. Diz para teu irmão assim: cuidado, porque a linguagem do rei pode ser diferente da sua. E o comando do rei muitas vezes vai nos doer na carne, mas essa é a linguagem dele. Se você quiser receber os comandos dele, você tem que entender como é que ele fala. Ele fala dessa forma. E o versículo 40 diz assim: se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. A túnica estava por baixo e a capa por cima. Se alguém tinha uma dívida e não podia pagar, o credor podia exigir a túnica. Ele está dizendo: não dê só a túnica não, dê a capa também. Se Deus tem tudo para nós, às vezes nós perdemos tempo e picuinhas em coisas tão pequenas. Irmão. Tem pessoas que têm chamados tremendos. Tem pessoas que têm ministérios tremendos para serem desenvolvidos, coisas tremendas para fazer, e tem se prendido em coisas tão pequenas. Isso tem atrasado e tem impedido de você prosperar no ministério ainda mais. Não se prenda no pequeno. E o inimigo sabe quando é que ele pode lhe paralisar. Ele coloca uma situação pequena para que você tire o foco da sua vida e você fique preso naquilo que é pequeno. E você perca a direção que ele tem para você. Essa aqui é ouvir o comando dele, mas você está preso naquilo que é pequenininho, atrapalhando a tua vida. A propósito que você tem para a sua vida está lá na frente, não está mais lá atrás. Está lá na frente. Então abra mão, irmãos, de muitas coisas que não vão somar em nada na tua vida. E depois ele continua falando: assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Diga para o seu irmão: você está doente. Um soldado romano podia pegar qualquer pessoa e dizer assim: olha, você vai fazer isso agora, e o forçar. É o obrigar à força mesmo. Mas tinha também na tradição dos judeus algo que dizia assim: olha, se um viajante te pedir para você acompanhar ele, 1 milha você tem que acompanhar. Se você não acompanhar, alguma coisa suceder de ruim para ele, você vai ser o responsável. 1 milha tem 1.609 metros. E Deus está dizendo: ande 1.609, ande o dobro, mais de 3 quilômetros. E com isso tudo aqui, o Senhor quer nos comunicar um comando muito simples: é tempo de fazer algo a mais. É tempo de fazer algo a mais. Diz para teu irmão: é tempo de fazer algo a mais. Esse foi o comando que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar com vocês. É tempo de fazer algo a mais. Se existe uma empresa e de repente diz assim: essa empresa vai fechar, precisa desocupar todo o galpão. O dono da empresa chama todos os funcionários e diz assim: olha, reúne todo mundo aqui, embala tudo, faz tudo aqui que a gente vai ter que sair daqui. E aí todo mundo se supera. Quem estava no almoxarifado vai carregar uma coisa ali, quem só fazia assinar papel vai embalar mercadoria, vai fazer algo a mais para que tudo aconteça. Jesus está voltando, e é tempo de fazer algo a mais. Jesus está voltando e é tempo de fazer algo a mais. Eu não sei qual o comando do rei que você está esperando, mas o comando do rei para a nossa vida
é daquele que enxerga além do que nós conseguimos enxergar. E Ele quer ministrar na nossa vida nesta manhã. Ele está voltando e é tempo de fazer algo a mais. É o tempo de sair do egoísmo e pensarmos naquilo que o Senhor tem para nós. É tempo de fazer algo a mais no meio da tua família. É tempo de ir em busca daqueles que estão perdidos. É tempo de buscar restaurar teu casamento. É tempo de deixar de se prender em coisas pequenas dentro do relacionamento para você conseguir coisas maiores. É tempo de perdoar. É tempo de fazer algo a mais. É tempo de negar a si mesmo. É tempo de impactar as pessoas com o serviço. Nunca me esquecerei de uma história de um pastor em que a esposa chegou para ele e disse assim: olha, meu esposo saiu de casa. E o pastor orientou para ela assim: olha, não tem problema, quando ele vier visitar os meninos, bota a mesa arrumada no café, deixa tudo arrumadinho, e quando ele entrar você vai ver o que vai acontecer. E ela disse assim: o senhor está maluco? Aquele filho, eu não vou repetir aqui, merece que eu bote veneno. Ele diz: faça. Ou em outras palavras, faça algo a mais. Diz para o irmão: faça algo a mais. Ela começou a fazer. Uma semana depois ela chegou: olha, pastor, o homem já está ficando um pouquinho mais em casa. Ele disse: continue fazendo. E ela na semana voltou: olha, o homem trouxe suas roupas dentro de casa. Continue fazendo. 3 semanas ou 4 semanas, não lembro se ele voltou para dentro de casa. Porque ela fez algo a mais. Ela serviu, irmão. E tivemos no curso de restauração da igreja alguém que ouviu esse testemunho, que não foi nenhum pastor da igreja, foi de um servo que ministra em outra igreja. E ela colocou em prática exatamente como aconteceu com aquela pessoa, aconteceu na vida dela. Porque o amor impacta. É tempo de fazer algo a mais. Tem pessoas aqui que entram em ambientes que outras pessoas não entram. Diz para seu irmão: é possível que você entre num ambiente que eu não consigo entrar, e é a você que Deus quer usar. No ambiente onde você está, é Deus que vai usar você, não o seu irmão. É tempo de fazer algo a mais. É tempo de deixar de ser pedra de tropeço e ser referencial do poder de Deus. É tempo de deixar de ser aquele que é conhecido pela murmuração, pela reclamação, pelo atraso, pelo mau testemunho, e ser aquele que é um referencial daquele que serve. É tempo de fazer algo a mais. É tempo de fazer algo a mais no seu ministério, não encher o seu ministério de atividades ou de coisas, mas é tempo de passar mais tempo na presença do Senhor, para receber os comandos exatos do que Ele tem para fazer para você. Você que é pastor, você que é líder de igreja, cuidado com a sobrecarga. Você pode estar carregando uma sobrecarga de comandos que não vieram do rei, mas vieram da sua alma. É preciso ouvir os comandos do Senhor, porque eles são leves e eles são eficazes. O que vem do Senhor é eficaz. Amém, glória a Deus. Você não precisa montar uma mega estrutura, você precisa ter a direção do Senhor. Tem ministérios que são enormes e tem outros que são menores, mas talvez alguns pequenininhos estão em 100% do comando do rei, e alguns que estão imaginando alguns comandos para coisas tão grandes não estão nem perto daquilo que é a vontade do servo, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Diga assim: é tempo de algo a mais. E esse algo a mais está no reino, está na tua vida espiritual, está na família, lá na nossa comunidade. Nosso pastor, ele nos orientou a passar 20 minutos parados na presença de Deus, todos os dias. Não é 20 minutos dirigindo, nem lavando prato, nem fazendo nada. Orar você pode orar o dia todo, orar sem cessar, diz a palavra.
Mas é parar 20 minutos por dia. E é uma luta. É uma luta. Mas foi o comando do céu. Porque quem tem conseguido parar 20 minutos todos os dias tem tido experiências tremendas. E tem recebido comandos tremendos. Diz para teu irmão, o que custa? Parar 20 minutos todos os dias na presença do Senhor. Só para você ter uma ideia do que significa isso, que não é nada. Um dia tem 24 horas, 24 horas tem 72 momentos de 20 minutos. Separe 8 horas para trabalhar, tire 24, fica 48. Separe 8 horas para dormir, fica 24 momentos de 20 minutos. Você já dormiu, você já trabalhou. Você tem 24 momentos de 20 minutos. 24 oportunidades de parar na presença de Deus. Escolha só um. Eu costumo dizer, se Barack Obama, ainda não mais presidente dos Estados Unidos, saísse lá dos Estados Unidos e viesse lhe visitar e batesse na sua porta e dissesse assim: olhe, vim parar 20 minutos com você aqui para conversar com você. Você ficaria lisonjeado? Se for teu irmão, você ficaria lisonjeado? Creio que sim, é uma autoridade. Saiu de lá do país dele para parar 20 minutos com você. Você se sentiria importante? Deixe Deus se sentir importante. Só um tempinho, 20 minutos. É possível. É porque nós não conseguimos parar. E o comando do Senhor é tempo de fazer algo a mais. Mas eu vou fazer algo a mais como? Com o meu conhecimento? Com o que eu acho? Não, eu vou fazer com os comandos do Rei. Tem pessoas aqui precisando de comandos do Rei para dentro da sua família. Para a vida de filho, para a vida de marido. Pessoas precisando de comando do Rei para o seu ministério. Pessoas precisando de comando do Rei para sair de uma situação de desânimo, de tristeza. Alguns não receberam e vão receber. Outros já receberam, mas não colocaram em prática. Porque não entenderam que quem deu o comando é servo. E servo fala para servo. E se que você quiser entender, você tem que se vestir de servo, mas não uma vestimenta que você tira, mas uma vestimenta permanente. Muitos comandos do Rei vão ser difíceis, mas eles são efetivos. O Rei sabe porque ele enxerga. Nem tudo você vai entender. Recentemente, o Senhor me deu a oportunidade de ajudar em um trabalho. E há 18 anos ele disse para mim, no momento que eu estava terminando o curso, ele disse assim: vai chegar o tempo de você trabalhar para mim. E eu disse: eu nem comecei, já estava dizendo isso. E quando foi o ano passado, o Senhor deu um comando: é tempo de dar mais um tempo para as minhas coisas. No início do ano passado, no final do ano, chegou esse tempo. Mas eu disse assim, eu chamei, o pastor me chamou para ajudar em um trabalho. Eu disse assim: olha, eu vou continuar no meu trabalho, eu tenho 17 anos fazendo algo. Eu disse assim: eu vou continuar no meu trabalho. E eu faço isso aqui mesmo no meu trabalho. Eu disse: tudo bem. Meus irmãos, as portas começaram a fechar. Coisas que nunca aconteceram começaram a acontecer, de ruim, de errado. Eu disse assim: Satanás, tira a mão, sai daqui, Satanás. Aí eu quietinho, no momento de 20 minutos, a Espírito Santo falou: não é ele não, sou eu. E aí eu disse: Senhor, eu não quero sofrer. Eu fui muito sincero, eu disse assim: eu não quero sofrer. E aí eu abro mão de algo e estou dedicando tempo mais para ajudar em algo na obra do Senhor. Porque Deus chama o servo, e o servo nem sempre precisa entender aquilo que é o comando do Senhor, mas ele tem que obedecer.
E nessa manhã o Senhor quer lhe despertar Aleluia. para isso. É tempo de fazer algo a mais. Glória a Deus. Eu quero me convidar a ficar de pé, Aleluia. para nós orarmos e entendermos: Senhor, eu quero o teu comando. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero o teu comando. É tempo de fazer algo a mais. Eu queria que você fechasse teus olhos. Eu quero lhe dizer que o Senhor tem comando para a tua vida. Inclusive Ele já lhe deu comandos. Tem pessoas que Deus já deu estratégia certinha, mas você precisa lembrar que você é servo e você é servo, e a tua vontade pertence ao teu rei. Aleluia. E o desejo pertence ao teu rei. Deus tem chamado pessoas que não sejam servos da sua alma, mas sejam servos do rei. Nessa manhã você vai começar a dizer para o Senhor, enquanto você canta esta canção: eu quero ouvir o teu comando. Eu quero ver, Senhor, o teu comando. Eu quero saber o que tu tens para a minha vida. Fala comigo. Fala comigo qual é a tua vontade. Enquanto você ouve, vai dizendo para o Senhor: Senhor, qual o comando, meu Senhor? Não preciso mais não preciso mais o véu já se rasgou. Aproveite esse tempo parado. Fecha teus olhos, aproveita esse tempo. E pergunta ao Senhor: qual é o teu comando para a minha vida, Senhor? Qual é o teu comando, Senhor? Qual é o teu comando, servo? Meu servo, qual é o teu comando? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Ouve com essa canção. Ouve e diga isso para o Senhor. Cada vez mais semelhante a ti. Diga para o Senhor o que você quer. Ver você, ver você, ver você. O que é que os anjos veem?
que primeiro me amou. Procurasse alguém que está do seu lado. O Senhor tem algo nesta manhã para nós. De preferência, um homem com homem, uma mulher com mulher, com exceção dos casais que devem ficar. Muitos chegaram aqui de dois em dois, de dois em dois, dê as mãos, de dois em dois. O Senhor me deixou meu coração exatamente assim. Muitos chegaram aqui nesta manhã e muitos estão pedindo o comando do Senhor, mas o Rei já deu comandos aqui para muitas pessoas. E essa manhã é uma manhã, em primeiro lugar, de arrependimento. Porque o nosso Rei, que é servo, Ele já liberou o comando e muitos servos e muitas servas neste lugar. Eles estão em desobediência. Estão em desobediência porque o Senhor já falou que era para ser feito e não fizeram. O Senhor já disse assim, 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 e não fizeram. É uma manhã de você dizer para o Senhor: Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor já me deu o comando, mas eu não coloquei em prática, e nesta manhã eu me arrependo por isso. Pessoas que Deus já mandou você tratar com amor e carinho, porque esta seria a linguagem que falaria o coração desta pessoa. Pessoas que Deus já mandou, o Rei já mandou você ir a elas para ministrar perdão, para ministrar compreensão, e você tem relutado até o dia de hoje. O comando já veio, o comando já veio. É preciso arrependimento, arrependimento. E o Senhor quer fazer uma obra tão tremenda no meio da tua família. Pessoas que têm ouvido mais a voz da alma do que a voz do Rei, e têm servido a sua própria alma, aos seus próprios desejos, aos seus próprios objetivos, e não aos objetivos do Senhor. Para o teu ministério, tu precisa dos comandos do teu Rei, e não dos comandos da tua alma, dos teus desejos. Ainda que haja desejos, sempre irão desejos na alma, mas eles têm que ser respaldados e têm que passar pelo crivo do Rei. Em primeiro lugar estão os comandos dele. É uma manhã de arrependimento. Tem maridos que serão impactados por aquilo que Deus já lhe mandou fazer e você não fez até o dia de hoje. Há esposas que serão impactadas também da mesma forma. Há familiares nossos que Deus fará obras tremendas. O Rei tem obra tremenda. Essas pessoas se tornarão servos e servas do Senhor, e Deus quer lhe usar como servo e como servo. O Senhor nesta manhã também quer liberar um comando sobre a tua vida. Tem pessoas que entraram em um processo de enclausuramento, entraram em cavernas, entraram em processo de tristeza, de desânimo. Líderes de ministério desanimados, a carga pesada,
E o Senhor já deu o comando: saia daí, saia daí, saia daí, saia daí. Não é este lugar que eu tenho para você. Saia daí. O comando já foi dado, saia. Dê o primeiro passo que eu te tomo pela tua mão direita e te levo para onde eu tenho que levar. É tempo de fazer algo a mais. 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 O nosso rei está voltando. É tempo de fazer algo a mais. É tempo de deixar a posição de conforto e fazer algo a mais. É tempo de deixar a voz da alma ecoando como tem ecoado, deixar de lado e dizer assim: Senhor, estou aqui. Não é a minha vontade, é a tua vontade. Eu sou teu servo, eu estou para te servir. E a voz do servo só entende quem é servo. A voz do servo só entende quem é serva. Não queira receber os comandos do rei para guardá-los. Comando é feito para ser obedecido. Servo e serva, obedece os comandos do rei. Obedece os comandos do rei. Obedece os comandos do rei. Essa pessoa que você está pegando a mão dela veio aqui buscar um comando do rei. Ela vai sair daqui com ele. E se ela já receber, ela vai sair daqui com esse comando no seu coração e dizendo assim: Jesus, tu és servo. E se eu sou o teu servo, eu também sou servo. Eu também sou servo e eu vou cumprir aquilo que o Senhor me disser. Aquilo que o Senhor me disser. Aquilo que o Senhor me disser. Talvez você esteja segurando a mão de alguém que está sem força. Já se cansou. Está desanimada. Está na caverna. E nessa manhã o Senhor está dizendo: olha, tu vai sair dessa posição. Eu estou voltando. Jesus está voltando e eu preciso realizar coisas aqui na terra. E o meu comando, tu tens uma parte neste comando. Vamos fazer um ato profético sobre nossa vida. Queria que você pegasse nas duas mãos dessa pessoa e se afastasse dela. Segure na mão e fique bem afastado dela. Você está tocando nela. Ela está sentindo o calor do seu corpo. Essa pessoa está aí sentindo a tua presença. O rei é mais real do que essa pessoa que você está tocando. O rei é mais real do que ela. Você tem comandos que você precisa receber do Senhor. Comandos pessoais. Para o teu ministério, para a tua família, para a tua vida espiritual. Esse rei tem tudo para dar. Você não precisa entender, você só precisa obedecer. E vamos sair daqui nesta manhã dizendo para ele: Senhor, eu vou fazer algo a mais. Eu vou fazer algo a mais. Eu vou fazer algo a mais. Tem pessoas que precisam desse algo a mais que o Senhor vai me usar para fazer. Eu preciso desse algo a mais. E como ato profético, você que só está segurando a mão, você agora, com os olhos fechados, o algo a mais nesta manhã representando
Bota o profeta para entrar nesse algo a mais. É esse abraço que você vai dar nessa pessoa. Esse abraço, dizer, eu só segurava a tua mão, agora eu te abraço. Eu estou fazendo algo a mais. Eu estou fazendo algo a mais. Algo a mais, algo a mais. Abrace, abrace. Diga assim, esse meu abraço é algo a mais. É algo a mais. É algo a mais na minha vida. Este abraço é algo a mais na minha vida. Esse abraço é algo a mais na minha vida. Declara sobre a vida dessa pessoa que está aí, olha, esse algo a mais, esse algo a mais, Deus vai lhe dar força para executar. Algo a mais, algo a mais. Nessa manhã, o rei que é servo libera sobre a tua vida este algo a mais. Recebe sobre a tua vida este algo a mais. Uma unção para executar este algo a mais. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Mais uma vez, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero